Mas a culpa não é das seleções. O Brasileirão não para, vai fazer o quê? Quem vai sofrer mais hoje? Principais desfalques de Flamengo e Grêmio. Com esses desfalques, ainda é um Flamengo muito forte mesmo assim. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi com Rafael Cabral. Vinha jogando o Marquezinho, né? Bom, Flamengo é um time muito desfalcado. São 5 titulares que estão à disposição da Copa América de suas seleções. E o Grêmio também tem o problema do Diego Costa, especialmente tem jogadores cedidos também para a Copa América. Salve nação, saudações rubro-negras, é hoje Flamengo e Grêmio, às 8 da noite, separei aqui para vocês 2 cortes, um do Jogo Aberto da Band e outro da ESPN Brasil, com todas as informações e desfalques e prováveis escalações para Flamengo e para Grêmio. Tudo que você precisa saber, meu amigo e minha amiga, tá aqui neste vídeo, um vídeo bem completo para vocês com muitas informações. Dito isso, simbora pro vídeo, vamos lá. E o assunto é Flamengo e Grêmio. Boa, demais. Depois de 11 dias, o Flamengo volta a campo na noite de hoje no Maracanã. Tite e seus comandados terão pela frente o Grêmio em um duelo que, para os cariocas, vale muito mais do que apenas uma vitória. A 2 pontos do líder Botafogo, o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro caso vença o Grêmio hoje à noite. Jogar no Maracanã, sem dúvida, é um ponto positivo, mas a quantidade de desfalques preocupa o técnico Tite. Por diferentes motivos, Tite terá 7 baixas para o jogo de logo mais. 6 desses atletas são titulares: Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta e Eric Pulgar estão com suas seleções, enquanto Alan e Ayrton Lucas estão machucados. Por conta disso, Léo Pereira, que retorna de lesão, deve ser utilizado como lateral esquerdo. Léo Ortiz deve jogar ao lado de Igor Jesus no meio-campo, já que Gerson deve permanecer na ponta direita. Do outro lado do campo, Everton Cebolinha está confirmado e vai reencontrar seu clube formador. Aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Do lado gremista, a história é parecida. O técnico Renato Gaúcho tem 5 desfalques para escalar o time titular. Vidia Sante e Soteldo estão com suas seleções. Diego Costa machucado e o jovem Gustavo Nunes suspenso. No ataque, JP Galvão deve ganhar uma oportunidade. Na vaga de Soteldo, Natan Fernandes pode começar jogando. Na zaga, Jeromel retorna de lesão e disputa uma vaga com o Rodrigo Eli. No gol, Rafael Cabral, que tem sido titular nos jogos do Brasileirão, deve iniciar mais uma. Rodízio de goleiro, o Grêmio não é só no gol. O Grêmio tem um grupo, não existe o titular, não tem cláusula no contrato de ninguém que diz que ele tem que ser titular, entendeu? Bom, Flamengo é um time muito desfalcado. São 5 titulares que estão à disposição da Copa América de suas seleções. E o Grêmio também tem o problema do Diego Costa, especialmente tem jogadores cedidos também para a Copa América. São 2 equipes desfalcadas, mas acho que no mano a mano, na comparação, o Flamengo leva a pior, vai ter que se reinventar. O Flamengo ainda está um pouquinho à frente, ainda mesmo com os desfalques, né? Se você analisar a importância dos desfalques, 2 pelo lado do Flamengo, que são o Arrascaeta e também o De La Cruz, para mim tem um peso muito grande a saída desses 2 jogadores. Eu acho que o Grêmio vai ser um time um pouco mais compacto, não propondo o jogo. Eu acho que vai ser um time muito mais reativo e o Flamengo tentando de alguma forma controlar a partida. E o Grêmio também vem de muitos problemas, todos os conflitos no Rio Grande do Sul, está se reestruturando, conseguiu a classificação na Libertadores, tinha uma expectativa de ser primeiro colocado, ficou com a 2ª posição enfrentando o Fluminense. Mas agora é um jogo no Rio de Janeiro e lá normalmente o Flamengo leva a melhor. É, por isso que eu acho que o desenho do jogo vai ser muito nesse sentido do Grêmio não se expor, não jogar para frente, né, propondo o jogo. Acho que vai ser um time muito mais reativo. O Flamengo mesmo, com esses desfalques, se a gente analisar os jogadores que têm a possibilidade de serem titular, o Tite falou ali
de dar oportunidade para esses jogadores, chamando ali a atenção do torcedor para dar esse carinho e esse incentivo para esses jogadores que vão ter a oportunidade. Expectativa também de um grande jogo, apesar das ausências. Dê, vamos aproveitar para ver os 6 jogos que acontecem nessa noite pelo Campeonato Brasileiro, complemento da 8ª rodada da competição. Tivemos 4 partidas na terça-feira, ontem Seleção Brasileira e hoje Mineirão, 7 da noite, Cruzeiro e Cuiabá. O Cuiabá que goleou, jogo atrasado, goleou o Criciúma, conseguiu a sua primeira vitória na competição, seus primeiros gols e vai motivado. Mas o Cruzeiro está se reforçando, hein? É uma equipe que para o segundo semestre tem que ficar de olho. Exato. Aí o duelo, que eu nunca gosto, eu espero que demore muito na tabela para acontecer. Inter e São Paulo, precisamos mais que vocês. Precisa, isso é verdade. Mas o Alisson não pensa desse jeito. No dia que ele foi entrevistado, o Alisson de São Paulo, disse que tem que ganhar, né? O jogo acontecerá no Heriberto Wilson, às 8 da noite. Aí teremos esse Flamengo e Grêmio no Maracanã, também no mesmo horário. Tudo no mesmo horário, para quê, CBF? Bom, vamos seguir então, para mostrar mais partidas da 8ª rodada. O Atlético Paranaense vai receber o Criciúma lá na Arena da Baixada. Clássico nordestino, já falamos aqui. Bom jogo, hein? Bom jogo esse daí. E o Bahia, inclusive, pode ser líder se ganhar do Fortaleza. Muito bom jogo esse daí. Só que vale lembrar que o time do Vojvoda está invicto, ainda não perdeu na competição. Muito bom jogo. Mas empatou muito. E teremos esse clássico brasileiro, Palmeiras e Vasco da Gama. E aí, Dedê? Situações completamente diferentes, né? Do Palmeiras e do Vasco. A gente acabou de falar com a Giovana aí, torcendo para que o Vasco consiga, pelo menos na vontade, né, não perder para o time do Palmeiras. O Palmeiras também tem ausências, mas vai ser um jogo complicado para o Vasco. O Atlético Paranaense também precisa de uma vitória para tentar voltar e recuperar a confiança. E Bahia e Fortaleza é um grande jogo, hein? O Bahia está jogando super bem. Porque agora vamos falar de Flamengo e Grêmio. Com desfalques importantes nas duas equipes, óbvio, com muitas seleções se preparando para a Copa América e desfalcando as equipes no Campeonato Brasileiro. Mas a culpa não é das seleções. O Brasileirão não para, vai fazer o quê? Quem vai sofrer mais hoje? Principais desfalques de Flamengo e Grêmio. E pontuação no bola de prata de cada um desses desfalques. Olha a média dos jogadores. Arrascaeta. Eu ia falar Kylian Arrascaeta. Seria uma bela mistura de jogadores. Você misturar o Mbappé com o Arrasca, mas não é Kylian, é Georgian, não é isso? Isso. Georgian Arrascaeta, 6,7. De La Cruz, 6,8. Aí tem o Varela, todos ali na faixa de 6 alguma coisa. Vinha com 5,7, Pulgar quase 6, Alan e Ayrton Lucas. Muitos desfalques no Flamengo e no Grêmio também desfalques importantes, como o Vijaçante, o Soteldo com quase 6 de média no bola de prata, Diego Costa sem nota, mas o Diego Costa não é por seleção e sim por lesão, né? Sim. Tá lesionado. Até porque ele, se fosse seleção, ele estaria lá na Eurocopa, na seleção espanhola, né? Já faz tempo, né, que ele não vai mais, né? Qual foi a última Copa que ele jogou? Foi Brasil? 14? Eu acho que ele ou a única? Não, ele tava em 18? 18 tava. Me lembro. Daqui a pouco 18, sim, claro. Até baixa na disputa de pênaltis, não tem? Da Rússia. E ali embaixo, De La Cruz e Arrascaeta têm as maiores médias do campeonato. Daqui a pouco a gente lembra qual foi a Copa dele. Eu também não lembro qual foi a Copa do Diego Costa. Tava em 18, sim. E aí? Quem perde mais com tantos desfalques? Flamengo? Flamengo. Então, o Flamengo perde. A gente viu ali, quantitativamente, é isso, tá certo? Quantitativamente, o Flamengo perde mais, né? Tem mais jogadores fora, o maior número de desfalques do que o Grêmio. É que os desfalques do Grêmio têm um peso gigantesco na equipe. Para repor O Grêmio não tem a qualidade de elenco para substituir que o Flamengo tem, correto? Essa é a questão, né? Quando você perde Vijaçante, Diego Costa, Soteldo, você perde muito da qualidade do time, né? Muito da qualidade do time. Claro que o Flamengo também perde. Arrascaeta, De La Cruz, e por aí afora. Só para a seleção uruguaia, acho que são 4, não é? Sim. Vinha e Varela. Ainda tem o Pulgar na seleção chilena. A gente viu ali por lesão o Alan e também ainda tem fora o Ayrton Lucas. Então, por exemplo, não tem lateral esquerdo. Verdade. O Flamengo não tem lateral esquerdo. O Léo Pereira jogando por lá. Essa é uma questão. Então é difícil a gente avaliar quem sofre mais. Se o Flamengo tem maior quantidade, mas ele tem mais opções de elenco, a não ser na lateral esquerda, para recompor o time.
A gente tem prováveis escalações. Vamos colocar na tela para a gente dar uma olhada como ficam os times com esses desfalques. Ainda é um Flamengo muito forte mesmo assim. Olha aí, com o Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira. Será que viraria um 3-4-3 ou não? O Léo Pereira não tem esse cara. Não. Vai jogar de lateral mesmo? E com a bola, ele deve ser o cara mais construtor por dentro, libera o Wesley pro Gerson fazer a movimentação por dentro. Então, deve ser uma linha de 4, mas com a bola funcionar dessa forma, imagino. Boa. Léo Ortiz, Igor Jesus. Olha o Léo Ortiz de volante ali, tá? Também improvisado, né? Tá usando os zagueiros todos que tem. Lohan, Gerson, Pedro e o Everton Cebolinha. O ataque, só o ataque, os 3 ali da frente que são os titulares, têm sido os titulares normalmente. Vamos ver o provável Grêmio? Também com desfalques. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi com Rafael Cabral. Vinha jogando o Marquezinho, né? Rafael Cabral no gol. João Pedro, o Rodrigo Eli ou Jeromel. Será que teremos a histórica dupla? Jeromel e Kahneman e Reinaldo. O Dodge, o PP e o Cristaldo. Pavon, JP Galvão e o Natan Fernandes ou o Galdino. E aí, diferentemente do Flamengo, que tem o seu trio de ataque titular, o Grêmio com muitas mudanças na frente, André. Pois é. Mais difícil, hein? Fica. E esse é o ponto pra mim. A gente viu lá a tela, o Flamengo tem bem mais desfalques, jogadores importantes. Viu até, inclusive, os 2 jogadores com as maiores notas do Bola de Prata no momento, com o De La Cruz e o Arrascaeta. Mas, apesar disso, acho que ainda o Grêmio sofre mais com os desfalques, que o Flamengo tem mais de onde tirar. Você está falando de um Cebolinha que vive um grande momento, o Lohan, quando entrou na vaga do Arrascaeta, foi muito bem. Tem caras ainda que desequilibram. Pedro, que faz uma temporada espetacular, o Grêmio já sofre mais para repor, né? O Soteldo, o Vilhaçante e o Diego Costa especificamente. Então, por mais que o número de desfalques e o peso desses jogadores, né, o que eles têm jogado represente mais do Flamengo, eu acho que o Grêmio ainda sofre mais. Porque o Flamengo tem de onde tirar, o Grêmio já tem mais dificuldade. Mas eu acho que como o Grêmio ele já passou por essa situação, porque ele perdeu o Soteldo por lesão, ele também já perdeu o Diego Costa por lesão. Se preparou melhor em situações Eu acho assim. que ele rodou melhor o elenco sem necessariamente criar essa dependência de algumas peças. É claro que um Soteldo, um Diego Costa te entregam mais quando eles têm essa possibilidade de atuar, mas eu acho que o Grêmio, ele já... A distância, desculpa, Maria, a distância, por exemplo, do Diego Costa para o JP Galvão quilométrica. É quilométrico, eu concordo com você, assim. Mas eu também vejo esse meio de campo do Flamengo numa distância considerável do meio de campo titular. Quando você tem que improvisar, né? O Léo Ortiz no meio. Exato. Então, o Igor Jesus. O ponto é esse, porque a gente já viu o Flamengo... sem o Arrascaeta, mas com o De La Cruz. A gente já viu o Flamengo sem o De La Cruz, mas com o Arrascaeta. Então, sempre tem alguém ali para tomar conta dessa função, dessa parte criativa do time, principalmente. Então, eu acho que o Grêmio ele pode se valer disso, dele já ter testado, estar sem esses jogadores e rodar um pouco mais esse elenco. O Flamengo, eu acho que gera uma certa preocupação nessa faixa de meio de campo. Eu, por exemplo... traria o Gerson para o meio e colocaria o Luiz Araújo lá. Eu também. Porque eu acho que você ficar remendando muito ali, eu acho que o Flamengo pode mexer demais. O Gerson tem opções. Aí sairia quem? Daquele time que a gente viu ali. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz, para mim, meio campo. Ficaria o quê? O Igor, o Lohan e o Gerson. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Eu faria melhor que isso. Colocaria o Léo Ortiz no lugar do Davi Luiz. E faria isso. Recuava o Gerson e colocaria lá na frente o Luiz Araújo. São também, né? O Gerson é um meio-campista, já está acostumado a jogar ali e tal. Em função do De La Cruz viver um grande momento, ele foi trazido para o lado direito ali, mas ele está acostumado a jogar como segundo homem pela esquerda. Concordo. E pode fazer esse papel, para mim, perfeitamente. Aí seria menos uma improvisação. E você teria o Luiz Araújo, que ajuda a recompor, já que o Wesley sobe muito, né? Tem um potencial maior de marcação ali pela direita, né? Mais fôlego para voltar. Acho que seria uma opção mais completa para o time. E você ainda dá uma opção interessante de aproximação com o Cebolinha por ali, né? Com o Gerson participando muito do jogo por ali. Acho que pode, inclusive,
o nível do jogo pode ser melhor porque por você, aquele lado. teoricamente, não vai ter um lateral que passa tanto, né, Exato. como Vinha e Ayrton Exatamente. Lucas. Você vai ter mais um zagueiro fechando pela esquerda ali. Mas é claro que é o dia a dia. O drama começa agora, tanto para Flamengo como para Grêmio. Por exemplo, o Flamengo já não tem lateral esquerdo. Se acontece alguma coisa com o Wesley, faz o quê? Já não tem lateral direito também. Que não tem o Varela. Que não tem Varela. Então, assim, começa a ficar muito curto, né? O cobertor curto do elenco ali para frente. Pô, aí não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Quem improvisar? Aí puxa um outro zagueiro para fazer lateral direita e tal. Então, o time perde muito. Então, daqui para frente, com o elenco mais enxuto, não dá para perder ninguém por suspensão, por lesão. O time tem que jogar muito ciente disso, né? Então, evitar algumas chegadas mais duras, evitar um desgaste maior. Então, isso vai ser muito ruim. O Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. A gente vai acompanhar. Mas o Grêmio também vai ser. Nesse momento inédito e absurdo, né, do Brasileirão continuar em meio a uma Copa América, o nível dos jogos, né? Se a gente realmente, porque a gente já viu o Atlético Mineiro, que também perde jogadores importantes, inclusive para lesão. O nível do jogo já fica um pouquinho mais, bola longa, vamos buscar o resultado. Então agora acho que a gente vai conseguir acompanhar se vai cair mesmo o nível dos jogos do Campeonato Brasileiro por conta da Copa América. Mari, como que você vê essa questão do Léo Pereira? O André já falou um pouco o que ele acha, como vai ser. Eu queria ouvir você e depois o Eugênio. Como que fica o Flamengo com o Léo Pereira ali do lado esquerdo? Essa improvisação, né? Eu gosto muito do Léo Pereira, assim, para mim a dupla titular do Flamengo de zaga é o Fabrício, principalmente porque ele ficou, né? Então é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Vejo ele construindo por dentro também. Ele tem um bom passe, ele tem uma bola longa interessante. Então acho que ele vai fazer mais esse papel. Mas o lateral que apoia, mas o lateral que apoia como a característica do Flamengo, esse jogo não vai acontecer, porque ele não vai subir tanto. Eu acho que ele constrói mais por dentro. Que Eugênio. O Léo Ortiz pode abrir um pouco mais também, né? Pode ter essa compensação. Por isso é interessante ter o Gerson por ali. Exato. Porque você pode segurar meio que com 3 zagueiros ali, eventualmente, né? Esse balanço do time. Hoje em dia, quase todo mundo faz isso. Libera um lateral, segura 3 na linha de defesa e aí ele seria um terceiro zagueiro pela esquerda, liberando o Wesley por um lado. A não ser que ele pense no Léo Ortiz fechando como se fosse esse volante que volta para também fazer parte dessa construção, né? Às vezes o volante que afunda entre a zaga. Mas eu não vejo o Léo Pereira, ele não tem essa característica, né, nem física, né? De usar o corredor, avançar. De velocidade. Ele é um jogador de muito boa qualidade técnica. Andou fazendo uns golzinhos aí, hein? Sim, mas é dentro da área. Foi contra o Vasco, né? No Carioca, não foi? Mas estava lá dentro da área, não foi? De arrancar e atacar espaço pela ponta, que é coisa que o Ayrton Lucas faz, o Vinha faz também. Ele não tem essa característica. Então, imagino que você pode fazer isso. E até por isso seria interessante você trazer o Gerson para cá, para ter uma conversa dele com o Cebolinha e segurar um pouco mais o Léo Pereira. Do outro lado, você avança o Wesley, porque a característica do Wesley é essa, né? O Wesley é um jogador de ir no fundo, de buscar velocidade, apoio e menos de defender. Mas vamos ver, vamos olhar para o campo hoje, ver qual é a ideia do Tite. Porque ele não tirou essa ideia do dia para noite, né? Com certeza ele não tirou essa ideia do dia para noite, então ele vai ter que transportar. Treinando, Mas nem sempre dá certo o que se pensa também. Então, é o dia a dia. Agora é uma nova realidade, é um novo time do Flamengo. Esquece aquele que goleou o Vasco. É um time muito desfalcado, muito enfraquecido, mas que ainda tem condições de fazer um bom campeonato. Esse é o momento do jogador que, teoricamente, não tem oportunidade de falar assim, tô aqui, professor, vou te entregar. Lohan. Por exemplo. E torcer para não ter lesão, né? Porque você lembrou bem. Se o Flamengo hoje não tivesse lesionado, não precisava improvisar e continuava um timaço. Com o Ayrton Lucas na esquerda, o Alan ali na volância, que estava jogando muito bem e estava resolvido. É verdade. E só para não ficar no ar, né? Você lembrou muito bem, a última convocação do Diego Costa foi na Copa de 18. 18, Foi o último. Eu achei que ele tinha batido o pênalti, não. Ele saiu no decorrer da partida e não bateu o pênalti. Então ele foi a 2. Foi a 2 Copas. 14 e 18 pela Espanha. Muito bem, só para completar. Ele estava naquele sensacional jogo Portugal e Espanha. 3x3 ou 4x4? 3x3. 3x3. Boa. O jogo, para mim, é inesquecível. Só para completar o Flamengo e Grêmio, óbvio que o meio de campo do Flamengo também muito desfalcado, mas quando você pensa na defesa, com improvisação do lado esquerdo, etc e tal, mas uma coisa acaba, entre aspas, compensando a outra, porque é uma defesa do Flamengo com problemas e um ataque do Grêmio, mas também não vai enfrentar o ataque mais poderoso que o Grêmio tem com o Soteldo, com o Diego Costa. Então, eu fico curioso
com ponto de interrogação, assim, como que vai ser esse confronto com tantos problemas dos dois lados, né? Tomara que seja um jogo bom, né? Acho que vai dar jogo, sim. Acho que vai ser bom. Porque, de qualquer maneira, tem bons jogadores. Tem. E quem vai sofrer mais hoje? Principais desfalques de Flamengo e Grêmio e pontuação no Bola de Prata. Flamengo tem muitos desfalques. Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Vinha, Pulgar, Alan e Ayrton Lucas. Já o Grêmio tem as faltas de Vila Sante, Soteldo, Diego Costa e Gustavo Nunes. Quem perde mais é o Flamengo. O Flamengo tem 5 jogadores convocados e 2 lesionados. O Grêmio, ele perde menos. Só que quem vai sentir mais as faltas, acho que vai ser o Grêmio, porque o Flamengo tem um elenco melhor. É isso que eu acho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo perde mais jogadores, porém o Flamengo tem mais reposição do que o time do Grêmio. O time do Grêmio perdeu 4 jogadores, porém o Grêmio tem menos reposição. Você concorda comigo ou não? O Flamengo vai a campo assim, ó, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira improvisado, Igor Jesus e Léo Ortiz também improvisado, Lohan, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Eu falei no meio do vídeo o seguinte, eu recuaria o Gerson, colocaria o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e colocaria no lugar do Gerson lá em cima na ponta direita o Luiz Araújo. E você faria o quê? Quero saber. Cara, é o seguinte, a gente tem que torcer muito para o Wesley não se lesionar, para nenhum zagueiro se lesionar, porque se isso acontecer, não temos reposição, temos a base, lógico. O Flamengo tem a sua base, só que daí, galera, aí fica uma desproporção muito grande, né? Do jeito que está, já está preocupante. Se um desses jogadores que estão na provável escalação se lesiona, aí complica, cara, porque daí você tem que partir para a base, né? E a diferença é grande. Esse time, se tivesse o Ayrton Lucas e o Alan, estaria ótimo, né? Só que esses 2 caras estão lesionados, tomara que eles voltem o quanto antes. A provável escalação do Grêmio é a seguinte, tá na tela: Rafael Cabral, João Pedro, Rodrigo Eli ou Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Pepe, Dodi, Cristaldo, Pavon, Nathan Fernandes ou Galdino e JP Galvão. Esta é a provável escalação do time do Grêmio. Esse jogo é muito importante para o Flamengo. O Flamengo perdeu a liderança porque o Botafogo venceu o Fluminense. O Flamengo precisa vencer para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 14 pontos. Se vencermos, chegamos a 17 pontos. O Botafogo tem 16 pontos. É isso aí, galera. 6 jogos hoje importantes de Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Seja bem-vindo do fundo do coração. Tamo juntos e ative o sininho para não perder nada. Valeu? Saudações e até mais. Fui!